Dando continuidade à nossa sequência de exercícios, o segundo vai tratar sobre fluxo de calor. Fluxo ou taxa de calor. O que é essa taxa? É o quanto de calor digamos assim, é percorrido ao longo de um corpo por unidade de tempo, né? Então, olha só, nós temos aqui um esquema bem básico, uma fonte quente, a temperatura TQ, 125 graus, e uma fonte fria, TF, a 10 graus. Eu quero saber justamente qual que é o fluxo de calor, ou seja, quanto calor está passando por unidade de tempo devido a essa diferença de temperatura. Então, tem alguns elementos que vão impactar na quantidade então, de calor, ou nessa taxa, nesse fluxo, por assim dizer. Eu posso calcular o fluxo de duas maneiras. Posso calcular o fluxo por φ, que é o fluxo, né? Pela quantidade de calor em relação ao dado intervalo de tempo. Como eu não tenho essas informações no exercício, eu posso calcular com relação às características do material. K é uma constante de condutibilidade térmica, que depende do material. A é a área da seção transversal material que está entre essas fontes de diferentes temperaturas, que está recebendo então esse fluxo de calor. A vezes a diferença de temperatura, ou seja, a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, dividida por L, que é a espessura do material. Muito bem. Antes de sair fazendo conta, nós temos que prestar muita atenção nas unidades de medida. Então, olha só, o K é a grandeza física que tem mais unidades nesse exercício. Watt, que é a unidade de fluxo de calor, ou então unidade de potência, né, que equivale a joule por segundo, dividido por metro vezes Kelvin. Metro, unidade de comprimento, e Kelvin, unidade de temperatura, precisamente nessa questão aqui, variação de temperatura. Bom, então aqui vem a primeira dica. Como a área está em centímetro quadrado, eu vou ter que passar ela para metro quadrado. E existem várias maneiras de converter, usando algumas tabelas, usando algumas coisas mais complicadas. Eu vou dar essa dica aqui para vocês, eu espero que seja muito útil. Então eu vou usar 1 centímetro como sendo 1 vezes 10 a menos 2 metros, certo? E eu tenho então essa grandeza aqui diretamente convertida, sem usar tabela nada. Professor, de onde isso? Centímetro é a centésima parte do metro. Se é o centímetro a centésima parte, eu divido por 100, é o equivalente a dizer 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então tá aí. Então no lugar de 90 centímetros quadrados, vai ficar 90. O centímetro, que é 1 vezes 10 a menos 2 metros, ele está elevado ao quadrado. Então aqui eu vou ter que fazer potência de potência. Eu vou repetir o 90. Veja, 10 ao quadrado, 10 a menos 2 elevado ao quadrado, eu vou repetir a base 10 e vou multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4 metro elevado ao quadrado, metro quadrado. E pronto, eu fiz a conversão sem grandes dificuldades. Olha só, a mesma coisa com o comprimento, a espessura do material. Veja, 25 centímetros, eu simplesmente troco 25 por 10 a menos 2 metros. E pronto. Tá aí, diretão. Então, olha só, como é que vai ficar então essa resolução? Então, o fluxo de calor, certo? O fluxo é nada mais do que a condutibilidade 401, veja, eu já vou achar ele em watts, vezes a área, que é 90 vezes 10 a menos 4, certo? Vezes a diferença de temperatura entre as fontes quente e fria. Essa diferença de temperatura, 125 menos 10. E aí pode surgir aquela pergunta, mas olha só, o K não está em Kelvin? Correto, está em Kelvin. Mas as temperaturas estão em graus Celsius. Lembra? Você não precisa converter variação de temperatura, porque a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin, certo? Então, olha só, dividida pela espessura do material, 25 vezes 10 a menos 2. Bom, fazendo aqui a operação, a gente vai ter direto, então, com uma resolução de 1660,14 watts, que é justamente o fluxo, a taxa, a quantidade de calor que fluiu por esse material de condutibilidade térmica K
por unidade de tempo. Tá aí. Lógico que esse valor ele pode variar em função dos parâmetros aqui da área, da espessura. Quanto mais espesso for o material, menor tende a ser o fluxo. Quanto maior a área, a seção transversal, digamos assim, maior é a parte do corpo que está recebendo calor, ou seja, isso favorece essa transferência. E também quanto maior for a diferença de temperatura, certo? Se as duas fontes tiverem a mesma temperatura, o fluxo é zero, o que favorece aquela condição do equilíbrio térmico. Dois corpos em equilíbrio térmico não trocam calor espontaneamente. Isso aí.